Olá pessoal, Gilvan Muniz de volta com vocês para um pouco mais de Vue.js. Nós estamos trabalhando esse curso com Vue 3 e vamos avançar, vamos abranger um pouco mais de conhecimento sobre Vue.js. Bom pessoal, agora na sequência nós vamos falar um pouco sobre o Life Cycle, ou seja, os ciclos de vidas dos componentes Vue.js e os hooks que são utilizados nesses ciclos de vida. É uma parte muito interessante que nos dá a condição de gerenciar de uma forma muito prática e muito proveitosa os componentes da nossa aplicação. Logo em seguida, nós já vamos começar a trabalhar com a Vue CLI, porque qualquer aplicação Vue um pouco maior, ela necessita ser criada de uma forma mais abrangente, e a Vue CLI disponibiliza esse modo de você criar uma aplicação Vue completa, onde você tem ali o package.json que vai estar disponível para você estar gerenciando a sua aplicação, as bibliotecas que você vai somar na sua aplicação ali, utilizando um gerenciador de pacotes JavaScript como o NPM ou o Yarn ou outro que você achar condizente com a sua necessidade aí. E então é muito proveitoso e muito mais prático, quando a aplicação é de um nível maior, trabalhar com as aplicações criadas através da CLI. Legal? Então, CLI Command Line Interface, nós estaremos iniciando essa parte logo após de ver o Life Cycle. Então vamos lá pessoal, vamos para mais código aí, porque nós vamos aprofundar muito em Vue 3. Fica comigo! Bom pessoal, então vamos estar trabalhando agora um pouco aí, entendendo os ciclos de vida do Vue.js. Então se você tiver aqui na sua página do Vue 3 aqui, tá? Você vai ter aqui do lado esquerdo, nós temos aqui, nós estamos na introdução, mas se você descer um pouquinho aqui, você vai encontrar aqui Application Components e Instâncias. Aplicação, componente, instância, tá? Application and Component and Instance. Você clica aqui, ele vai disponibilizar aqui o Life Cycle Hooks. Então, Life Cycle Hooks, você clica aqui, aqui vai ter aqui, ó, Life Cycle Hooks, toda a explicação sobre os hooks dos ciclos de vida do Vue.js. Hooks, que na tradução ao pé da letra é gancho, né? É como se fosse um lugar que você pudesse pescar, fisgar ali uma determinada condição que você deseja, tá? Quando a gente pratica, a gente entende bem isso, né? Você tem o modo que acontece a aplicação, em determinado momento você quer ter alguma alteração, é como se você fisgasse aquele trecho da aplicação e ali fizesse qualquer modificação desejada. Então pessoal, ele traz aqui o Life Cycle Diagrama, tá? Que é o diagrama de ciclo de vida do Vue. É muito interessante, muito bem feito. Então desde que é criada a aplicação Vue aqui, ó, ele vai mostrando aqui, né? Inicializa a aplicação, então eventos e o ciclo de vida é iniciado aqui, né? Então tem antes de criação, né? Então inicializa o processo. Antes da criação você pode colocar um hook, você pode fazer alguma atividade aqui que você deseja. Depois que ela é criada, você tem uma outra condição de trabalhar, uma outra questão que você deseja também, tá? E aí ele vai passar aqui, né, mostrando aqui as condições de sim ou não, como que vai acontecer isso, né? Complete template renderizado, né? Vai renderizar o template inteiro, ou complete else in the HTML template. Esse aqui é do modo que a gente tem trabalhado até agora, né? Renderizando uma parte do template dentro do seu HTML. De qualquer forma, você vai ter o hook disponível aí, tá? Aqui então, ó, antes de montar, porque a aplicação é criada e depois ela é completamente montada, né? Você tem ali a sua DOM completamente integrada à aplicação. E aí, antes de montar e montada, tá? Aqui tem um ponto de montagem, onde realmente a aplicação
está, digamos assim, pronta. E dentro disso nós entramos aqui na parte de update. E toda vez que uma variável é alterada dentro do nosso processo, ele atualiza, né? Então tem esse update que acontece aqui, tá? A gente vai mostrar claramente isso, como funciona. E aqui, antes de terminar o ciclo de vida, você ainda pode estar trabalhando aqui before all mount, né? Antes de estar acabando aí esse ciclo de vida do componente, você ainda tem condição de expressar alguma coisa desejável dentro da sua programação, tá? Vamos entender um pouco disso aqui através da nossa aplicação. Vou fazer aquele processo que a gente está acostumado aqui. Vou puxar minha aplicação para cá. Eu tenho aqui a minha aplicação na IDE. Eu vou minimizar aqui para tirar a visualização dos arquivos e vou deixar desse modo aqui para ficar bem fácil da gente ver. Esse aqui é o meu botão. Vou diminuir um pouco aqui o zoom aqui para aí, assim vai ficar melhor para a gente estar visualizando. Aqui, pessoal, tem um componente básico aqui, ó, que a gente vem trabalhando aí no curso. Aqui está o componente raiz, onde tem dentro dele aqui um outro componente que eu chamei de MyBox, tá? Esse componente MyBox está criado aqui embaixo, como nós já explicamos aí sobre a criação dos componentes, e ele está aqui, mas com uma condicional VIF, né? Ele só aparece se essa condicional for true, tá? Então vou aqui, ó, ele aparece aqui, até tá demorando um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui para ver se fica. Tá demorando um pouquinho aqui porque eu deixei um timeout aqui de 0,8 segundos para a gente estar percebendo alguns detalhes do nosso ciclo de vida. Então tá, pessoal, tá funcionando isso, e o que está entrando e saindo aqui é o meu componente, certo? Se eu colocar aqui, ó, nesse componente aqui, ó, um create, vamos entender bem passo a passo aqui, porque é legal entender isso aqui a fundo, que ajuda muito. Então esse create, ele vai aparecer, o que eu colocar aqui de código, ele vai aparecer assim que o programa for, que o componente for criado, né? Então vou pôr aqui console log e vou escrever aqui, ó, created in component 01. Esse é o componente raiz, vou chamar ele de 01, tá? Vamos aqui inspecionar então. Vou trazer aqui para baixo nosso console, tá, pessoal? Então beleza, vamos ver se dá para ver bem o console. Perceba aqui, pessoal, já apareceu aqui para mim, ó, porque assim que ele cria esse componente aqui, então se eu atualizo, já criou, ele já vem. Então o que foi criado, ele vem, tá? Vou colocar o Mounted, porque o Mounted também ele é tão rápido a montagem que você nem percebe, né? Então, se eu colocar o Mounted aqui também, ele vai automaticamente ser disponibilizado aqui para mim, ó. Mounted 01, que criou e montou. Esse é o componente 1 aqui, pessoal, o componente raiz que nós estamos trabalhando. Mas para a gente entender isso, vamos dar uma olhada aqui então, ó, no componente 2. Porque o componente 2, se vocês pensarem comigo, ele não foi criado. Ele só é criado quando eu aperto o botão toggle ali, que alterna a minha variável e traz o meu componente à tona. Vamos conferir isso? Então aqui, ó, dentro desse meu segundo componente, eu vou criar também um hook aqui de created para mim, tá? E vou trazer o mesmo console log aqui, tá? Colocar aqui uma forma bem extensiva aqui para a gente ver, ó, 02 aqui, a gente está vendo a diferença, tá? Tá dando um erro aqui para mim, created, tá ponto ali
e a vírgula. Bom, beleza. Então tá aqui, pessoal. Create de ponto. Perceba que não aparece a mensagem do componente 2. Tá? Veja aqui como é diferente. Não aparece porque ele ainda não foi criado, na verdade, né? Ele só é criado a partir do momento que eu chamo ele lá através do meu componente 1. Então vou no botão do componente 1, clicar aqui, ó. Olha, acabou de ser gerado lá, ele é apresentado aqui para mim, tá, pessoal? Então é bem interessante estar percebendo isso, que a gente entende mais claramente a criação. O mesmo caso, pessoal, vai acontecer com o Monted. Então vamos colocar aqui o Monted para a gente estar acompanhando isso. Nós vamos perceber que é mais ou menos o mesmo caso, né? Deixa eu pegar aqui para a gente diferenciar bem aqui, pessoal. Vamos colocar aqui para ver que é o 2 aqui, ó. Então, tá, ó. Veja que no começo, como não tem o componente 2 criado ainda, ele só mostra a mensagem do 1. Então, como nós já entendemos que o 1 é básico, criou, ele já mostra aqui, vamos estar comentando isso aqui para a gente prestar atenção bem no componente 2, porque é ele que está sendo criado e que está sendo mais fácil da gente entender o ciclo de vida aqui, que ele é criado visualmente aqui para nós, tá? Então vamos lá, ó. Vou clicar no toggle, criou o componente, criado e montado. Beleza pura, pessoal. Agora vamos entender, para a gente finalizar aqui, ó, o update. Vou colocar o update aqui, colocado aqui para mim. Opa, tem que pôr uma vírgula aqui, certo? Vou copiar o console aqui, vamos digitar mesmo console.log. Vou trazer a mensagem aqui, vou colocar simplesmente update, certo, pessoal? Então vocês perceberam que quando eu crio aqui, ele já lança o create, foi criado, e lança o monted. Quando eu vou clicar aqui de novo, vamos lá, gerou, criou, montou, mas não atualizou aqui nesse componente. Teoricamente a gente fica meio cismado, né, quando começa a trabalhar inicialmente com os hooks. É porque, pessoal, o update, e está bem detalhado aqui na explicação, né, se você ler aqui cada passo, né, você vai ver que o update em si, né, ele altera os dados, quando os dados são alterados, tá? É claro que você vai entendendo, when date changes, então quando é alterado os dados, que ele é chamado. Os dados são as variáveis, né, os dados aqui em si do meu programa. Esse segundo componente nem dados tem. Então a gente subentende que nada foi alterado, então nada foi atualizado. Para ficar bem claro isso, pessoal, vamos voltar aqui para o componente raiz, e esse sim tem um dado. E esse dado é alterado, ele é atualizado toda vez que eu aperto o botão toggle. Então vamos ver aqui então o update aqui. Então tá aí o update gerado. Vamos colocar aqui um console para esse update. Então, updated em componente 1, tá? Então beleza, vamos voltar aqui para nossa aplicação, console limpo aqui, porque eu comentei o create e o monte do componente Py, né? O monted e o create estão comentados, por isso não aparece nada. O create e o monted do componente que vai ser gerado, ele aparece assim que é gerado, mas não apareceu o update porque nós entendemos que não tem dado sendo atualizado. Vai atualizar o dado do componente Py aqui, porque o visível, quando eu aperto, deixa de ser falso aqui, ó, e passa a ser true.
e recebe o inverso dele aqui no nosso método. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos entender. Aperta o toggle agora. Tá aí, ó. Agora sim, ó, a atualização aconteceu no componente 1, tá? Foi criado, quando eu toco no toggle, é criado o componente 2, montado o componente 2 e o atualizado o componente 1. Aperta aqui de novo. Olha lá. Registrou outra atualização do componente 2. Se eu aperto aqui, ó, registrou outra atualização do componente 1. É do componente 1 que eu quis dizer. Cada vez que eu clico, ele atualiza o componente 1 e mostra aqui o create e o componente 2, tá? Então, eu acho que ficou bem claro aí a gente entender esses ciclos de vida dos componentes, tá, pessoal? E para que a gente vai utilizar isso, pessoal? Para muita coisa. A gente utiliza para fazer a confirmação, por exemplo, da autenticação de um usuário. A gente utiliza o created aqui, por exemplo, ó, muito utilizado para a gente estar recebendo os dados do back-end. A gente cria uma função aqui com o Axios, por exemplo, né, que tem o trabalho com os métodos HTTP aí, onde você recebe dados do banco de dados através do back-end. Então, recebendo esses dados, você coloca a função e recebe os dados aqui no Create. Então, assim que é criada a aplicação, ele já deixa disponíveis os dados para a gente trabalhar. É muito interessante esses hooks, muito úteis, e a gente vai aprofundar bem neles aí. Vocês podem ficar tranquilos. Então, pessoal, ficou bem claro aí os ciclos de vida, como ele acontece no Vue.js 3. Só para constar aqui, o Vue 2 nesse sentido é bem igual os ciclos de vida. Houve uma mudança de nomes só, unicamente, entre o Vue 2 e o Vue 3, que no final, ali quando termina o ciclo do componente, no Vue 2 chamava Destroyed e agora chama Unmounted, né? Então ele é desmontado. No Vue 2 eles falavam destruído, então eles mudaram a nomenclatura. Particularmente eu acho que mudaram corretamente, porque Unmounted, né? Desmontou, acabou, né? Tá vindo, criado, montado, desmontado. Beleza. Então houve essa pequena mudança de Destroyed para Unmounted, e no resto aí o ciclo de vida do Vue 2 e o Vue 3 é a mesma coisa. A gente pode trabalhar do mesmo modo. Legal? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos agora, do nosso próximo vídeo, nós vamos estar trabalhando aí com a CLI, Command Line Interface do Vue.js. Está criando a aplicação completa aí, para a gente estar avançando em muita coisa aí. Nós vamos falar aí de rota, de gerenciamento de estados, nós vamos falar de bibliotecas disponíveis no mundo Vue para estar potencializando a nossa aplicação. Vamos estar falando aí de verbos HTTP, utilizando a biblioteca Axios aí e muito mais. Vamos embora, vamos adiante, pessoal, vamos para o código. Oi, pessoal, estou chegando aqui com uma informação rápida, só para dizer para vocês que esse curso do Vue vai contar com vídeos em dois formatos. Um vídeo curto, que vai estar mirando especificamente em determinado ponto de aprendizado do Vue, e um vídeo grande que vai começar desde o start ali das explicações básicas do Vue e vai chegar até o nível avançado num vídeo grande só, para você escolher se você quer fazer aquela maratona grande. E é lógico, você pode parar o vídeo de vez em quando, mas pegar o Vue mesmo do começo ao fim num único vídeo, ou se você quer escolher um vídeo específico de determinado tema. Valeu? Eu aproveito para pedir para você dar uma força aí curtindo o canal, para que ele possa crescer, levar muito mais informação e que a gente possa estar mais ligado aí, se ajudando nesse crescimento de entendimento sobre desenvolvimento. E se não inscreveu ainda, se inscreve no canal que a gente se vê em breve. Valeu? Um forte abraço!